Oi, pessoal. Esperar as meninas chegarem. Ver se eu arranjo um bom filtro. Não tem. Então vamos de cara limpa mesmo. Ops. Mônica chegou. Deixa eu chamar a Mônica. Olá. Como é que faz isso, hein? Como é que coloca filtro? Eu preciso aprender esses macetes. Depois eu te ensino, mas eu tô sem. Eu tentei botar, mas não tinha nenhum que valesse a pena. Ficava muito esquisito. Vamos de cara limpa mesmo. Natural. Gente, eu vou botar o nome da live aqui. A Olivia e a Bebel devem estar chegando. Rafa, saudade de você também. Que bom que você está aqui. Eu achei que a Olivia e a Bebel tinham desistido, quer dizer, que não iam conseguir. Mudaram de ideia, foi isso? Não, pode ser que eu não saiba que Não, elas. elas estavam com um problema e eu entendi. Eu até coloquei dessa possibilidade de fazermos só nós duas. E eu tinha tido a sensação de que elas. Ah, obrigada, Bitu. Obrigada. Eu tinha entendido que elas não iam conseguir, porque elas estão numa mediação grande e talvez tivessem com dificuldade. Mas vamos começar. Eu acho que esse título é um título que é bom para nós duas, e elas também, claro que vão colaborar muito se entrarem, mas se não entrar, eu acho que a gente, como dizia uma costureira minha, você carrega esse vestido sozinha? A gente carrega. A gente carrega, a A gente gente se carrega. ajuda. Na verdade, eu falei hoje mais cedo com a Olivia, eu precisei falar uma outra coisa, e ela falou que ia estar nessa mediação o dia todo, mas eu posso não ter entendido que elas não iam conseguir estar aqui. Mas, Tá. enfim, Não, na até verdade, tentar. a sugestão foi minha. Eu Ah, acho que tá. eu que falei para elas deixarem a gente sozinhas e que a Se gente podia ficarem mais aproveitar. tranquilas, É, né? é. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos Ah, apresentar. Você apresenta, Mônica, a base? apresento. Então, olha só, nós somos a Base Diálogos, somos um quarteto de mulheres. E o nosso objetivo é a gente trazer as nossas experiências e as nossas expertises profissionais para compartilhar de uma forma coloquial, de uma forma não profissional, que pudesse compartilhar com todo mundo que quer nos seguir, tanto no nosso Instagram, acompanhando as nossas lives, temas do cotidiano e que ajudam a gente a levar a vida de uma forma mais leve. Engraçado, está escurecendo o meu, mas não está mudando nada aí, né? Não. Para Está mim tá apagando e ótimo. acendendo. Não sei se é algum lugar onde pegou aqui, não sei. Vamos ver. Então, a nossa intenção é essa: compartilhar com vocês o que a gente pensa, pensar publicamente, como a gente costuma dizer. Esse semestre a gente está se dedicando especialmente às mulheres na faixa entre 30 e 60, nada contra as antes ou depois, mas que estão vivendo um momento de desafio na vida, um momento onde os filhos muitas vezes estão entrando na adolescência, os pais estão entrando na envelhecência, e como é que elas equilibram, né, as bolinhas profissionais da mulher de hoje com essas tarefas que, de alguma maneira, ainda caem mais para a mulher do que para o homem. Então, nosso objetivo nesse semestre é trazer temas que estimulem as mulheres e aos homens, que são seus parceiros, a pensar sobre esse desafio desse momento de adolescência versus a envelhecência. Adolescência. E aí você, hoje, que é encarregada da semana de provocar o tema, pensou nesse tema, né? Maturidade emocional.
tem a ver com a idade? E eu queria que você, então, o que você pensou nesse tema? Tá, então vamos lá. Eu pensei nisso porque maturidade emocional é algo que eu falo bastante sobre esse assunto, principalmente nas minhas redes sociais, e é algo que eu particularmente, né? Aí já vem a pergunta para todo mundo. Acredito que maturidade emocional não tem nada a ver com idade, né? Tem pessoas que a gente tem uma ideia, eu acho, que de maturidade é uma coisa que você vai ganhando com a idade, né? Uma criança ela tem o direito a ser imaturo. Maturidade vem de idade madura, né? Então, a partir do momento que você vai envelhecendo, você vai se tornando mais maduro. Sim, deveria ser assim, mas eu acredito que nem sempre isso aconteça, que não tenha necessariamente a ver com idade, porque eu vejo pessoas já com bastante idade, ainda muito imaturas. E aí eu trouxe, né? Eu fiz uma lista aqui do que eu acredito que seja características de uma pessoa madura emocionalmente, características de uma pessoa imatura emocionalmente. Mas eu vou jogar para você, Mônica. Você acha que maturidade emocional tem a ver com idade? Não, Paty, eu acho que, assim, embora, né, alguém de 9 anos, 15 anos, tenha o direito de não ser madura. Eu fiquei curiosa quando você falou dessa lista, porque eu acho que, embora nós duas militemos na área da saúde, eu puxo um viés para o sistema familiar e você busca, dentro desse sistema que você reconhece, né, Sim. você busca o indivíduo. Então, para mim, a questão que veio mais forte quando eu vi a sua provocação para hoje é que eu acho que depende do grau de distanciamento, de individuação, que eu chamo, de autoimplicação, de autoconhecimento que você consegue construir a partir e dentro da sua família de origem. Então, se você é uma pessoa muito dependente, muito fusionada à sua família de origem, muito presa às suas crenças, com muito pouca dificuldade de assumir a sua responsabilidade, a sua autoimplicação nas coisas que te acontecem, você vai ter um grau, né, que o Bowen chamou de cola familiar, um grau de dependência emocional maior, que é o que eu acho que tem a ver com a maturidade. Agora, eu queria ouvir, do seu ponto de vista, qual é essa lista que você pensou, que para mim essa lista tem a ver com a massa da família e o quanto que você consegue crescer e se diferenciar dentro dessa massa. É. Eu acho muito interessante, Mônica, esses nossos olhares, porque eles são complementares, né? Eu acho que você tem uma visão do todo, você fala numa visão do todo, e eu falo de uma visão. Você fala do macro e eu falo do micro. E eles se unem. Então, eu acho que a gente se complementa muito nessa visão, né? Porque é exatamente isso. Por exemplo, uma né, das características que eu coloquei aqui de uma pessoa que uma personalidade madura emocionalmente, eu botei aqui sabedoria para escolher, fazer escolhas. E quem está dentro desse sistema ainda fusionado é aquela pessoa que está sempre recorrendo ao pai ou à mãe. Ah, será que eu devo fazer isso? Né? Não tem muita autonomia porque não conseguiu esse grau de diferenciação, está muito colado. Então, né, quando eu boto a sabedoria para escolher, conseguir ter escolhas conscientes na sua individualidade, óbvio que você pode, né, pedir opiniões e tal, mas tem pessoas que, mesmo, né, mais velhas, não conseguem tomar decisões, né? Como. Eu entendo o que você está falando,
Mas, assim, a minha percepção é que quando você não consegue tomar escolhas, é Uhum, porque você está tão dependente a ou agradar o que aquele grupo onde você pertence acha, uhum, ou reagir àquele grupo. Você ser reativo, você nunca pedir escolhas. Eu acho que é isso que você traz, que aparece no indivíduo, é a ponta de um iceberg. uhum, Então, você pode estar sempre consultando, mãe, o que eu faço, o que eu não faço, meu pai acha isso, acha aquilo, né? Porque você não consegue pensar diferente desse grupo onde você pertence. Você não consegue suportar a sua individualidade. Ou você reagir totalmente. O uhum, grau de dependência, para mim, e do ponto de vista teórico, até onde eu me aprofundei, é igual. Você uhum, fica sendo reativo, você achar que você tem as suas ideias, que você faz as suas escolhas absolutamente diferentes, sempre do contra, você uhum. está igualmente preso a essa situação. Então, é o perguntar e o reagir a são Uhum, sintomas, são sinais que você traz quando você percebe no indivíduo de que aquela pessoa, né, aquele homem ou aquela mulher, ainda tem como pano de fundo, que a gente uhum. sempre tem, mas não identifica o porquê que eu estou fazendo aquela escolha. Eu sei que a minha família tem essa tradição, mas eu, de alguma maneira, aquilo não me serve por N motivos. Pelo lugar que eu estou, pelo meu. Então, eu acho que é por aí, não sei. Sim, e aí vai de encontro com outra característica que eu pensando aqui, né, eu fiquei imaginando o que seria, né, para mim, né, não é uma verdade absoluta para mim, ter maturidade emocional. E aí eu coloquei algo que eu penso que maturidade emocional tem a ver com você abandonar extremismos, radicalismos, aquela questão de ser cabeça dura, da teimosia, né? De você estar aberto a aceitar, ouvir outras opiniões. Eu costumo dizer que ter um cérebro poroso, deixar coisas entrarem e saírem, eu acho que é uma pessoa que tem a ver com um equilíbrio, né? De que é isso. Eu não preciso dar o tempo todo ter uma opinião do outro e nem sempre eu vou estar certo, tá? Num equilíbrio entre essa coisa de ser determinista, extremista demais. Eu acho que isso fala muito sobre imaturidade. Por exemplo, né? Tô jogando tudo para você depois falando, né? O que você pensa? Uma pessoa muito dramática, muito vitimista, muito autoritária. Para mim, isso tem a ver com imaturidade. E aí sim, eu acho que você vai trazer o pano de fundo da onde isso vem, né? E que, enfim, É, uma maneira muito. quando... Fala É isso. aí. Uma maneira muito dramática de ver a vida, aquela pessoa que está sempre dramatizando, está sempre se vitimando, tá sempre muito autoritária. Eu não consigo enxergar isso como uma pessoa madura. Ela às vezes pode parecer até forte, mas para mim demonstra tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade que não, né? Eu acho que todo tipo de agressividade, de extremismo, é uma fragilidade que por algum motivo ela quer esconder. Você trouxe um monte de coisa, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Eu anotei até algumas coisas, mas na hora que eu estava te ouvindo, eu me lembrei de uma terapeuta chamada Sarah Cobb, e Uhum. que ela diz que as pessoas elas têm duas formas, né? Estou simplificando, de ver a vida. Você pode ver a vida como um melodrama ou pode ver a vida como uma tragédia, porque a vida ela é trágica, ela acaba, tem uma finitude. Eu tenho brincado agora, né, tá nesse modo, porque meus netos estão aqui comigo, passando esse mês de agosto,
E vira e mexe na hora que eu vou me despedir, ou às vezes conversar com eles um pouquinho antes de dormir, vem sempre uma conversa. E ontem a conversa foi assim: nossa, tem a pessoa mais velha do mundo tem 118 anos. Será que você vai conseguir ganhar dessa pessoa? Aí, aí o outro, aí o outro diz assim: quando eu for adulto, você ainda vai estar viva? Então, assim, esse drama da finitude, né, começa a aparecer. Um deles tem 6 anos. Começa a Uhum, aparecer quando você começa a tomar consciência da sua própria morte, que eu acho que ele está falando. Então, uhum, segundo a Sarah Cobb, ela diz que você pode ver a vida como um melodrama ou como uma tragédia. E ela conta uma história que eu acho que ilustra isso. Você pode estar andando num lugar e tropeçar e prender o pé numa viga, num trilho no trem, está vindo um carro, está vindo um trem, e você diz: nossa, me empurraram aqui, eu não tive culpa de entrar aqui, está uhum, vindo um carro, alguém me salva, por favor. Né? Então você uhum, deposita em terceiros tanto o que acontece com você quanto a solução daquele problema, daquele uhum. estressor. O que consegue ver a vida, que eu acho que é o caminho da maturidade, é você ver. Eu tive uma responsabilidade, tudo bem, tinha lá um dormente solto, eu prendi o pé no trilho, mas eu não olhei. Então, eu tive responsabilidade naquilo. E eu tenho que tirar o meu pé do trilho, mesmo que eu perca uma unha. É a Uhum. minha dose de responsabilidade naquilo. Isso, para mim, é como se eu fosse enxugar, assim, é alguém que consegue olhar a sua parcela de responsabilidade no que te acontece. E aí eu Uhum. acho que é o sinal de que você está conseguindo, porque eu acho, Patrícia, a gente vai amadurecer até morrer. Uhum. Cada momento do ciclo vital, a gente tem que poder lidar com o que acontece, qual é a minha parcela, o que, que eu posso fazer para sair desse lugar e o que, que eu me responsabilizo. Né? Não me vitimizo, você trouxe essa palavra vitimização, mas É. me autoimplico. Entendo que eu tenho uma vulnerabilidade, que é da minha humanidade, mas que eu tenho também uma responsabilidade para poder dar conta do que me acontece. Perfeito, Mônica. E aí a gente está em muita sintonia, porque outra coisa que eu coloquei aqui que demonstra uma imaturidade, né, ou uma não maturidade, é você estar sempre culpando o outro. Eu boto de uma forma, é, palavras mais, É. de um jeito mais popular, Não, mas é ótimo, é importante. porque aí eu trago a sua fala, que você sempre fala de ter protagonismo sobre a própria vida, que foi o que você falou. Então, você está falando e eu estou vendo aqui na minha lista, e é exatamente isso: aquela pessoa que está sempre culpando o outro pela desordem da sua vida, né? Eu uso muito esse exemplo, né, que é muito comum, por exemplo, no consultório. Lucinha entrou, sim, Lucinha. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Falar, comentários, fiquem à vontade, vão escrevendo. É, um cliente que sempre chega atrasado. A culpa é sempre do trânsito, ou do despertador que não tocou na hora certa, ou do filho que derramou leite. A responsabilidade nunca é dele. Ok, uma vez isso acontecer, mas quando é sempre, é isso. A pessoa ela nunca se responsabiliza. Ou eu estou desempregada, porque o país está em crise, porque o meu chefe ele era muito chato. A responsabilidade nunca, né, tá na pessoa. Então, sim, concordo plenamente com você. Eu acho que talvez seja uma da principal características em relação à maturidade é você assumir a responsabilidade diante da desordem da sua vida, né? Do que aconteceu ali que não funcionou, porque é muito comum criança fazer isso, né? A criança ela é difícil
eu acho que não é intuitivo, você me corrija, né? E eu vejo isso pelos meus filhos. Não é intuitivo ela assumir a problemática do que aconteceu com ela. Tipo, É sempre a culpa é do outro, né? é, A é, culpa sempre é do outro, do né? Mas assim, irmãozinho. mas eu acho que isso, eu não sei, hoje eu estava atendendo um rapaz que assim, muito interessante ele, sabe? Ele tem múltiplas nacionalidades e múltiplas experiências em muitos países. E assim, e uma coisa que eu pensei, eu já estava com esse tema da live um pouco aqui na minha base de pele, e aí eu me dei conta de que assim, ele conseguiu crescer em N setores. Ele conseguiu crescer profissionalmente, ele conseguiu crescer fisicamente, relacionalmente, assim, a nível de amigos, mas emocionalmente, por uma questão familiar, né, que sempre é, ele Uhum, ficou preso num papel em relação aos pais, em relação aos irmãos, que impede com que uma área dele cresça, que uma área dele amadureça. Né? E uhum, assim, e a gente conversando hoje foi ficando claro, porque às vezes eu consigo, né, ter muita autonomia e independência em algumas áreas, e uhum, em outras eu ficar preso em alguma dependência, que é muito importante aí, eu acho que para a gente poder entender essa questão de maturidade emocional é o que eu fiz e como eu lidei com as minhas experiências, como eu vivi essas experiências. uhum. Porque eu me lembro, o fato dos meus pais, eu já contei isso aqui uma opção de vezes, terem se separado quando eu tinha 9 anos, e eu ter ficado com a sensação de que a responsabilidade do cuidado dos meus irmãos e do meu pai era minha, eu Uhum. passei anos achando aquela história triste, achando que eu era vítima, com raiva da minha mãe, num lugar que me atrapalhava a crescer emocionalmente. Eu dava conta. Eu dava conta Uhum. das compras da casa, eu dava conta do cuidado com os meus irmãos, mas eu estava sempre assim, me sentindo vítima. Era um lugar muito ruim. O mundo está contra mim, o mundo é mal comigo. Até uma hora que, graças a um trabalho terapêutico que eu fui buscar para poder sair desse lugar, né, já estava casada. No que eu casei, o que eu fiz no meu casamento de vitimação foi um prato cheio. Né? Um prato cheio do meu padrasto pagar Uhum. o meu vestido de noiva e eu não deixar ele ir no casamento. E os adultos meio que todos culpados, aí fica um sistema Uhum. meio sintônico com aquilo, todo mundo com aquilo carregando. As pessoas em volta ajudam a gente a entrar nesse lugar. Não é só uma responsabilidade de eu achar, o ambiente favorece. Né? O ambiente do momento, das regras. Uma mulher divorciada naquela época era uma mulher horrorosa, que não podia fazer isso. Então, o Uhum. próprio sistema maior, o sistema legal, o sistema da cultura, tudo era contra, religioso. Então, são questões que a gente precisa também ter esse distanciamento para Uhum. poder se autoimplicar, entender onde você está e ver assim, o que eu consigo suportar, né, na minha diferenciação como ser humano, na minha parcela. A diferenciação é aonde eu me implico, aonde eu sou responsável. O que eu posso fazer para mudar? Eu digo para os casais, eu não mudo o outro, mas eu Uhum. mudo a mim. Só que como a gente é mão dupla, no que eu mudo, você muda. Se eu mudar a minha forma de falar com você ou de tratar você, você vai mudar. Então, a Eu quero vali- maturidade está nisso, você se entender nas relações, para mim, no meu Per- ponto de vista. Perfeito. Me vieram duas questões à cabeça, né? Quando
eu estou atendendo alguma problemática relacionada a casal ou a relações, não precisa só ser relações afetivas, né? Relações familiares, tem uma fala que eu ouço muito, né? Igual a você, tentando mostrar para a pessoa o que ela pode fazer para mudar aquela situação. Não esperar que alguma atitude do outro, porque a gente não tem controle sobre isso, né? E eu ouço muito, mas só eu que vou fazer isso? Só eu que vou me mexer, né? Só eu que tenho que, sei lá, me prejudicar, alguma coisa, doar, alguma coisa nesse sentido. E o que eu falo, bom, não é você, você pode, né, falar por si próprio. Você não está querendo mudar as coisas, vai ter que começar por você. E eu acredito no círculo virtuoso, né? E não no vicioso. Se você está fazendo um negócio ruim e fica esperando do outro, você fica naquele círculo vicioso. Se você começa num círculo da virtude e da mudança, a chance daquilo ali, né, daquele sistema ir melhorando é, bem mais certeira disso acontecer. Então, sim, tomar as rédeas, pegar a responsabilidade e você ir de encontro a isso. Mas eu acho que a gente fala aqui, Mônica, coisas que parecem tão óbvias, né? Ou parecem fáceis, mas não são, são muito Não, é difíceis, né? verdade, é verdade. De conseguir chegar nesse lugar, de entender isso, de praticar isso, né? A Lucinha até colocou aqui, né? Assumir culpa talvez seja das mais difíceis. Eu ouvi essa pergunta, eu tinha até anotado já aqui para falar alguma coisa sobre isso. Eu, pessoalmente, eu tento sair dessa palavra culpa. Eu Eu também. acho que essa palavra culpa, ela não é sistêmica, ela não é mão dupla, É. né? Eu gosto mais de responsabilidade. Acho que assumir responsabilidade, sim, por uma parcela da situação. Né? Uhum. Assumir culpa é ou você se sentir vítima ou você se sentir algoz. Né? Uhum. Errei, tá. Eu tive uma parcela de responsabilidade nisso. A minha parcela é que eu não falei o que eu estava sentindo para você, que eu deixei você, de alguma maneira, ter esse comportamento e nunca reclamei. A minha parcela é que eu, para agradar você, engoli mais sapos do que eu gostaria de ter engolido. A minha Uhum. parcela é que eu fiquei com medo de abandono, então passei por cima de coisas que eu não devia ter passado. A minha parcela é não ter me conhecido o suficiente para entender por que eu fiz essa escolha. Então, eu acho que isso é produtivo. Né? Na mediação, a gente tem a força do diálogo pressupõe fala e pressupõe escuta. Aqui a gente fala muito e a gente já fica engatilhado para rebater o que o outro está falando. A gente não está escutando. Então, essa divisão de responsabilidade pressupõe nessa díade, que eu Uhum. acho que a gente está sempre em relação a alguém. A gente nunca está sozinho, mesmo Sim, estando sozinho. perfeita essa colocação. Eu acho que faz muito sentido. E aí, né, voltando ao que você contou sobre a sua história, tem outra coisa que eu também, outro item que eu anotei aqui, que é você conseguir ter compaixão, né? Compaixão por si próprio e pelo outro. Não é dó nem pena, né? Compaixão pelo seu erro e não ficar se chicoteando. Eu errei, fiz besteira. Como é que eu resolvo isso, né? Mas é com compaixão e não com esses extremismos de dó e de pena, que nem você estava falando sobre você, compaixão pela sua história, né? Porque antes eu acho que você estava numa posição de vítima, de pena de si própria, pelo que você passou, e depois eu acho que você, me corrija se eu estiver errado, tá, Mônica? Me pareceu que você entendeu a sua história, você teve compaixão por ela e conseguiu, né, fazer do limão uma limonada com essa história.
Assim, duas coisas, quer dizer, eu não sei, não consegui pensar o bastante para ver se eu tive compaixão por ela. Eu tive compaixão, e aí é verdade, pelos personagens dessa história. Eu tive compaixão pela situação social, religiosa, legal, que essas pessoas estavam vivendo naquele momento. Né? Uma pessoa divorciada em 1950 e bolinhas é muito diferente dos meus filhos que se divorciaram em 2000 e alguma coisa. Era Então, desvirada, né? Não era nem é, é. divorciada. Agora, esse eu acho que talvez você tenha razão, mas assim, quando a Lucinha colocou aqui uma fala que no diálogo precisa ter escuta, mas quando o outro não fala, o que, que você vai ouvir? Eu acho que no diálogo a gente está sempre pensando na palavra, mas a gente fala com muitas coisas. A gente fala com atitudes, a gente fala com o corpo, a gente fala com a escolha que a gente faz, de como eu estou me relacionando com o outro. A gente fala de N maneiras. A gente fala até com silêncio, né? Silêncio. Exatamente. Isso, Patrícia. Boa. É. Então, é como eu vou entender o que o outro fala, porque talvez numa situação de num casal o mais falante, o mais silencioso, Uhum. tem formas de comunicação diferentes. Né? É como se a gente estivesse falando duas línguas. E a Uhum. minha língua não é melhor do que a do outro. É Então, só como diferente, é que eu. né? É só diferente. É. Então, ter essa tomada de consciência sobre essas situações ter uma tomada de consciência sobre essas coisas, essas questões do cotidiano que acontecem, que a gente não para pensar e refletir e como agir. Tem um livro que se chama Maturidade Emocional, é de um psicólogo chamado Fred Matos, que eu li, eu estou até aqui com ele aqui, que ele fala assim: a maneira mais fácil de identificar nossa imaturidade é enfrentando um problema. E aí perguntando, como é que você, né? Quando você quiser, será que eu sou imaturo? Como é que você enfrenta um problema? Né? As pessoas que estão aqui, vocês já pensaram, já pararam para pensar quando aparece um problema na sua frente? Como é que você enfrenta? É uma boa, eu acho que é um bom termômetro para você olhar para si próprio e tentar É, perceber. eu até gostei disso. E na hora que você falou, eu já comecei a pensar como é que eu enfrento um problema. Né? Né? E eu acho que hoje, né, não foi sempre assim. Hoje, a primeira coisa que eu faço é o que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo com isso? O que está. Porque tem uma coisa que é física, né? Os Sim. sentimentos são físicos. Estou com raiva, estou com medo, estou Uhum. angustiada. São coisas, porque na vida é isso, né? Uhum. A vida muda muito rápido. Então, tá tudo bem, de repente acontece alguma coisa e você. O que, que eu estou sentindo? É o primeiro movimento. Você se conecta com o seu corpo, porque o sentimento, a emoção, você não consegue evitar. Você não Uhum. consegue não sentir medo. Não vou sentir medo. Não dá. É. Você sente o medo. Aí, depois que eu me conecto com o que eu sinto, eu vou tentar entender por que, que eu estou sentindo isso. O Uhum. que, que acontece comigo que me faz sentir dessa maneira? Por quê? Por que, que eu estou sentindo medo? O que está me deixando inseguro? Né? Que, de alguma maneira, é o trabalho que a gente faz quando a gente está trabalhando clinicamente com os nossos clientes. Né? Que Exatamente. a pessoa se conecte com o que, que ela está, por que, que ela está sentindo daquela maneira. Uhum. E não chegando lá e dizendo: a minha mãe é assim, meu pai é assado, meu marido é cozido e meu filho é frito. Não é. Como é que eu lido com isso? O que, que isso me causa? Sim. E
fazendo um gancho com isso, aí eu vou lá para, né, outro assunto que eu falo bastante, que é sobre inteligência emocional, e tem uma máxima, né, que diz que inteligência emocional é quando você consegue, você não deixa as emoções te gerenciarem, quando você é gerenciado pela razão e não pela emoção. Porque é isso, como você lida com a emoção? Quando vem a raiva, se você se deixar ser gerenciado pela raiva que você está sentindo naquele momento, porque a gente vai sentir raiva, frustração, tristeza em vários momentos, você parar e ir para a razão. O que, que eu faço agora? Porque muitas vezes a gente explode, a gente faz coisas que, quando a emoção, né, não está mais aguda, você pensa, eu não teria feito dessa forma, eu não teria falado isso, né, eu não teria agido desse jeito. E eu acho que isso tem a ver com maturidade emocional. Porque, por exemplo, enfim, aí indo para Freud, psicanálise, e de ego e superego, ele falava que as crianças, elas eram gerenciadas pelo id, que é o instinto do prazer. Ele só faz o que está com prazer. Então, por exemplo, vem tomar banho. Aí você fica, vem tomar banho. Não tem razão ali. Ele faz o que ele quer. Não, aí você tem que ficar insistindo para a criança. Então, se a criança, né, tá comendo um picolé, o picolé cai no chão, o picolé, ela chora, ela tá gerenciada pelaquela emoção porque ela não tem maturidade para entender, beleza, eu compro outro picolé. Então, quando, né, a gente vai amadurecendo, evoluindo ao longo da vida, eu acho que nunca acaba, porque a gente, foi como você falou, a gente está sempre evoluindo, porque a gente vai estar sempre passando por situações novas que você não conhece, você vai tendo que aprender a gerenciar essas emoções e entender o que racionalmente você consegue fazer com aquilo de uma forma que depois você sinta orgulho da maneira como você reagiu naquela situação. Quando você falou a palavra inteligência emocional, né? Uhum. Inteligência, no senso comum, está ligada ao racional, né? A gente, quando a gente usa um conceito, a gente associa o racional emocional, o que na hora me ocorreu eu falei exatamente isso, é você pensar no que Uhum. você sente, né? E para poder entender por que que você sente, talvez, eu acho que mais do que eu preciso, em vez Uhum. de eu chorar, eu poder fazer um pedido, eu dizer por que que eu estou sentindo, é entender por que que eu estou sentindo. Porque se você não entende o porquê que você está frustrada, ou porquê que você está com medo, você Uhum. não sabe nem o que buscar para solucionar aquilo. Aí sim, você se entra na posição de vítima, você não tem saída, mesmo que você entenda, né? Uhum. Mesmo que você pense em cima da sua emoção e consiga entender, você precisa se conectar. Por que será que eu senti isso? Esse é um pensar. Por que que eu estou com tanta raiva dela? Por que Uhum. que o que ela falou me deixou com medo? Ontem aconteceu isso. Eu conversando com uma colega terapeuta sobre uma situação comum, onde a gente divide, eu atendo a família e ela atende uma das pessoas da família. Ela Uhum. falou alguma coisa em relação ao caso que me deixou com medo. Me deixou Uhum. com medo. Ela trouxe uma visão das pessoas que eu estava atendendo que me deu vontade de dizer: caramba, não quero mais atender essas pessoas. E aí eu comecei a pensar: mas por que eu estou com medo? E por que que ela me falou isso? E o que Uhum. será que ela estava sentindo que, de repente, o medo é dela e eu nunca me identifiquei com esse medo em relação a essas pessoas? O quanto que esse medo vai me atrapalhar nesse trabalho que eu estou fazendo se eu já trouxer a questão dela? Mas, assim, isso é quase como se eu pegasse uma salada e ir separando. Peraí, isso aqui é alface, isso aqui é espinafre, isso aqui é tomate, isso aqui é rúcula, sabe? Para eu poder entender aonde que está a minha parte nessa história. Exato. Perfeita essa sua colocação, Mônica. E aí fez eu lembrar uma passagem minha, de pouco tempo. Eu fui dar uma carona para minha mãe, para casa, e aí ela falou um negócio que
me deu um gatilho e eu comecei a discutir com ela. Assim, aumentar um pouco a voz. Não aumentar a voz, não tava berrando nem nada, mas eu tava assim, né? E aí eu parei e falei assim, gente, por que que eu tô assim? Por que que eu fiquei. Era para ser um passeio agradável. Eu mesma, eu tenho consciência que fui eu que tornei o passeio desagradável. E aí eu vim para casa pensando, me sentindo culpada. é, E aí eu entendi o que que aconteceu comigo. Na fala dela, o que que me causou. E aí eu liguei para ela e falei, mãe, desculpa. É, Na hora que você, toda vez que você fala isso, porque ela não sabe, ela não falou nada demais. Ela não sabia. Eu falei, mas eu precisei entender por que que eu fiquei daquele jeito. Eu falei, toda vez que você fala isso, eu me sinto desamparada. Eu me sinto, sei lá, algumas coisas lá que eu tava me sentindo. E ela falou, minha filha, desculpa, eu não falei isso, não sabia que você se sentia assim. Eu falei assim, mas entenda que toda vez que esse assunto é tocado, é assim que eu me sinto, por isso que eu reagi daquela forma. Eu vou tentar melhorar, mas você entenda que é assim que eu fico. Eu fiquei Olha, orgulhosa de mim. maravilhoso isso que você está falando. Eu acho que tem a ver com um comentário da Lucinha em relação a perceber isso, que ela disse assim, mas isso é uma casca de banana. E aí eu viajei aqui, ouvindo você, o que que você fez com a casca de banana, que no caso a sua mãe jogou e você escorregou, né? Uhum. Aí me lembrei de uma comunidade que eu já vi um trabalho incrível, que eles fazem bolo com casca de banana. E aí continuei viajando e falei, gente, o que que a gente... tem muita casca de banana na vida da gente, é verdade. E a gente precisa lembrar que elas estão ali. Algumas vezes a gente vai escorregar e a gente vai torcer o pé, como você torceu o seu pé. Mas outras vezes a gente pode tirar essa casca de banana e mais Uhum. usar essa casca de banana de uma forma produtiva. Exatamente. Produtiva, trazendo assim, eu me sinto assim. Isso que você falou, quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, eu estou te dizendo isso. Eu estou Uhum. compartilhando com você que a nossa relação tem essa vulnerabilidade. Não posso tomar sol demais, não posso pegar chuva que eu me resfrio. Eu tenho essa vulnerabilidade que eu vou cuidar, eu vou melhorar. Mas hoje eu sou essa pessoa e você me provoca isso. Uhum. Maturidade. É. Pois é, mas maturidade, Lucinha, ah, pressupõe, e aí eu concordo com a Patrícia, não quer dizer só as pessoas que têm mais experiência, têm mais maturidade. Não, maturidade é você aprender a pensar sobre você, sobre isso que a gente está fazendo aqui. É esse poder compartilhar e se auto-implicar, que pode acontecer com 30, né? As minhas filhas são muito mais maduras do que eu na idade delas, não tem nem comparação. Nem comparação. Elas tiveram uma escola, né? Não, elas tiveram outras oportunidades, nasceram num outro momento. Eu sou muito mais madura do que a minha mãe, não tem nem comparação. Sim, né? Ó, a Zeneide colocou um comentário. Maturidade tem a ver com viver as mesmas coisas de forma diferente e assim se atualizar no tempo. Nossa, legal. Vamos falar disso? Vamos destrinchar isso? Repete, por favor, Paty. Maturidade tem a ver com viver as mesmas coisas de forma diferente e assim se atualizar no tempo. É. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu entendi que viver as mesmas coisas, por exemplo, eu já tinha vivido essa situação com a minha mãe em outro momento. E eu tinha agido de uma forma que eu não gostei, né? E aí eu vivi de novo a situação, né? A mesma coisa, mas eu de uma forma diferente, porque eu fui para um outro lugar, porque aquele ali tinha ruim e eu acho que eu me atualizei, não sei, no tempo, aprendi e espero que nesta situação as coisas tenham ficado mais claras e emocionalmente, né, eu vá evoluindo em relação a este assunto, porque eu tive uma reação melhor
do que da outra vez, porque eu parei para pensar. Faz E sentido? eu acho que total. E no que você faz, essa mudança em você, é a espiral, é isso mesmo, é o espiral. Ela também vai sofrer a influência da sua mudança. E Uhum. ela não vai se sentir mais uma mãe inadequada, porque o que acontece é que ela devia ficar com a sensação de que é uma mãe inadequada, ela nunca te acessa, ou quando ela tenta te acessar, você reage mal. Então fica um gostinho de tensão, de maltrato, de vitimização, o que for lá que pode estar vivendo. No que você traz o seu lado da situação, você assume a sua parcela. E ela também pode cuidar de você de um outro lugar. E no que ela pode cuidar de você de um outro lugar, ela encontra um lugar para a maternidade dela de uma filha adulta. Ela não Exatamente. está mais tratando de uma filha pequena, de uma filha na mesmo patamar que ela, que eu acho que isso é uma bênção. Eu hoje tenho essa graça de ter filhas que dialogam comigo como todos nós somos adultos. E elas podem fazer críticas de uma forma construtiva, que existe, né? Uma Uhum. forma amorosa, e vice-versa. E a gente ter escuta, que é isso que você está buscando com a sua mãe, desde que eu sugeri uma vez que você fosse tomar um café. Me sinto, Verdade. me sinto feliz com esse depoimento seu, sabia? Verdade, Mônica. Dedo seu nessa história. E e isso que você falou sobre as suas filhas me fez lembrar de alguma live que a gente estava falando sobre, né, envelhecimento, alguma coisa nesse sentido, de que pais que não permitem os filhos crescer porque isso, de alguma forma, inconsciente ou consciente, mostra que eles estão envelhecendo, né? E aí não quer ver os filhos adultos, ou existe muito esse lugar, né? Ou talvez até os filhos quererem continuar nessa posição infantilizada, para não verem que os pais estão envelhecendo e estão tomando também essa posição. Então, maturidade leva a gente para outros lugares também, né? Eu acho que isso linka totalmente com o nosso tema, né? O É. tema do semestre. O que precisa essa mulher que está vivendo esse envelhecimento dos pais, o que ela pode fazer no percentual dela? Né? Ah, mas Uhum. a minha mãe é assim, ah, mas o meu filho é assado. Tá, tem essa questão. Mas o que eu posso fazer do meu lugar? O que eu consigo, né, a nível de maturidade barra autoimplicação, barra olhar meu lugar naquela situação, fazer diferente. Uhum. Fazer diferente, e que no que eu faço diferente, eu boto meu pai e minha mãe também num outro lugar. Eu Sim. coloco meu pai num outro lugar. Eu ontem atendi um casal que, por um lado, me emociona, assim, porque eles resolveram olhar a relação deles já num outro momento do ciclo da vida de frente, com coragem, porque Uhum. assim está acabando. A vida está acabando. O que eu posso fazer de melhor nesse momento para não me acomodar numa situação que podia não estar, podia estar melhor? Uhum. Né? Quando a Lucinha insiste aqui de falar e de trazer essa coisa da dificuldade de diálogo, às vezes com alguns parceiros que podem, muita gente ter dificuldade nesse diálogo, eu acho que é uma busca de como é que eu consigo conversar, como é que eu consigo ouvir. Uhum. Ó, a gente tem alguns comentários aqui que eu vou ler, mas antes eu queria também trazer algo que aconteceu ontem. Ontem eu atendi um pai e uma filha, os dois com muita dificuldade de expressar as emoções. Muita. E aí eles se identificaram neste lugar, né? Eu mostrei para eles, olha, né, como é que vocês se identificam. E aí eu indo para uma questão pragmática de pontuar, né, o que é maturidade emocional, eu também penso que você conseguir se expressar emocionalmente, que eu acho muito difícil, né? Se comunicar emocionalmente com o outro. É, tem um lugar para mim de você
ir amadurecendo, porque não é fácil, tanto que criança, né? Eu sempre vou fazer esse link, enfim, porque eu tenho filhos pequenos, então eu fico toda hora vendo isso e tentando entendê-los. E tem a famosa frase, não tenho medo de cara feia. Que a criança, quando tá chateada, diz que ela não sabe falar. Aí eu fico, o que você tá sentindo? O que tá aí qual monstrinho que tá na sua barriga? Até que um dia meu filho chegou para mim, eu não sabia o que era, ele tava com uma cara feia e eu achando que era uma coisa, de repente ele falou assim: mamãe, eu estou com vergonha. Eu nunca ia imaginar que era vergonha que ele estava sentindo naquele momento. Pela cara, né? Nunca! E eu já estava ficando brava, e isso acontece com nós adultos. A gente acha que o outro está tendo uma leitura, que você acha. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente acha e não é. Então, conseguir se comunicar emocionalmente, que eu não acho que é fácil, simples, eu acho que é um ato de coragem, demonstra muita maturidade emocional. A Malu botou uma frase aqui, né? Maturidade é se olhar implicado com a realidade. O problema é que realidade que você está enxergando ou conseguindo enxergar. Porque aí eu volto para aquela sabedoria dos índios canadenses que dizem: vocês ocidentais, vocês acham que precisam ver para crer. Mas nós índios, nós sabemos o que nós vemos, o que nós cremos. Então, é a gente entender que muitas vezes o que a gente está chamando de realidade é a nossa visão de mundo. E a gente precisa poder ver assim, como é que os outros também nos veem. Como é que os outros nos veem? Não é só como a gente se vê e que realidade é essa. Que lugar eu tenho? Porque eu fico imaginando assim, né? Até aproveitando a deixa da Malu, Malu tem 5 filhos, homens. Eu fico imaginando como cada filho vê a Malu. Certamente cada filho vai falar de uma Malu. Sim. E ela também se vê em relação a cada filho. Qual é a realidade? É um bom questionamento. Sempre que alguém fala alguma coisa sobre mim, ou quando vem alguém no meu consultório e fala, fulano falou que eu sou ciumento, fulano falou que eu sou agressivo, e a pessoa não se vê dessa forma, eu falo, pergunta para ele, por que ele te vê desse jeito? Porque deve ter algum motivo que você não está conseguindo enxergar. Se você não se vê, se você não acha que você faz isso, a gente precisa entender por que o outro, o que faz você pensar isso de mim. Mas, ó, nosso tempo já está quase acabando. Tem alguém que botou um texto enorme aí. Eu vou ler aqui. Foi a Nathalie. Eu tenho um conhecido que a relação de pai e filho é super fria, pois o pai diz que a relação é dos dois lados. O filho diz que o pai não pergunta. Ele diz que perguntava, mas o filho dava meia resposta. Dois É, imaturos se relacionando. é verdade. É cada um olhar e dizer, tá bom, então o que é para você? Para mim, eu estou dando uma resposta inteira, né? Ah, mas para você, eu estou dando meia resposta. O que seria uma resposta inteira? Né? A gente tem habilidade de perguntar, a gente tem que ter curiosidade de ver como é que o outro está sentindo aquilo. Né? Obrigada para você, Zeneide. Qualquer hora a gente pode convidar você novamente para você vir bater papo aqui com a gente. A Zeneide, vou fazer propaganda dela aqui. Está fazendo um curso que é Amor, Dinheiro, Amor. Coloca aí, Dinheiro, Zeneide. trabalho, não é? Trabalho, amor, trabalho e dinheiro. Não sei se é nessa ordem, né? Que eu acho que são 3 temas que a gente pode, em algum momento, provocar e pedir a ela para vir dividir com a gente aqui essa expertise. Sim. Ó, a Malu escreveu, excelente o tema de hoje. Obrigada, Malu. Bom, Patrícia, demos conta, sentimos falta das nossas parceiras, mas somos tagarelas, né? Na Somos. próxima vez, eu acho que você, eu e a Bebel de novo, porque eu acho que você está com uma questão, e a Olivia, eu vou de novo aqui, mas aí eu vou querer férias, hein? Vou pedir um descanso aqui, tô
Você está num crédito de todos Estou nós. com crédito. Então tá, gente. Super obrigado. Ó, a Zeneide já aceitou o convite. Corações, Lucinha. Ô, Tchau, Lucinha, não me adianta Natália. você me ligar agora não, por favor, porque acaba a live e ela me liga para comentar, que eu vou ter que atender 2 horas. Lucinha, vou te dar meu telefone. Vê se eu consigo falar. Beijo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, Tchau, tchau. Moniquinha. Beijo, tchau. Tchau, Pati. Obrigada.